Esdras. Artaxerxes I permitiu que Esdras, um escriba e especialista na lei de Deus, partisse da Babilônia e fosse até Jerusalém para ensinar o povo sobre o caminho de Adonai. O rei persa também autorizou a entrada dos sacerdotes e levitas na cidade santa, e ainda deu prata e ouro ao templo do Senhor. Muitos acompanharam Esdras na jornada até Jerusalém, e eles chegaram à cidade por volta de 458 ou 457 a.C. Esdras advertiu os judeus por terem desobedecido a Deus, já que eles haviam se casado com mulheres estrangeiras e estavam praticando um culto misto, paganismo e judaísmo. Então Esdras clamou a Adonai pedindo misericórdia, pois Israel e Judá tinham sido levados em cativeiro exatamente por causa dessas iniquidades. Mas desta vez, o povo de Jerusalém se arrependeu e fez uma aliança com o Altíssimo. Além disso, os homens despediram-se de suas mulheres e filhos estrangeiros. Leia os capítulos de Esdras do 7 ao 10. Neemias. Neemias, que era o copeiro de Artaxerxes I, pediu ao rei para que o autorizasse a ir até Jerusalém, pois ele tinha ouvido notícias de que os judeus estavam quebrando as leis de Deus, e que os muros e portões da cidade se encontravam em ruínas. Então em 445 a.C., Artaxerxes autorizou Neemias a ir até Jerusalém, como também a reedificação dos muros. O rei persa ainda permitiu que ele usasse na obra os materiais existentes em seu território. Quando chegou à cidade, Neemias enfrentou forte oposição dos inimigos de Judá, que tentaram ao máximo impedir a reconstrução. No entanto, Neemias buscou o Altíssimo, e manteve-se empenhado em auxiliar o povo, pois seu principal intuito era remover toda a injustiça que havia entre os judeus, para que eles voltassem ao caminho de Deus. Neemias sentiu-se muito triste, ao ver o povo em pecado, e Jerusalém em decadência, pois o espírito de justiça predominava sobre ele. Neemias trabalhou incessantemente pelo bem do povo, com a intenção de direcioná-los ao caminho da verdade. Por conta de todas as dificuldades, a reconstrução dos muros de Jerusalém somente foi finalizada durante o reinado de Dário II, que governou o Império Aquemênida entre os anos de 423 e 404 a.C. Veja esta história detalhadamente no livro de Neemias. O governo de Artaxerxes. Artaxerxes I governou o Império Aquemênida entre os anos de 465 e 424 a.C., e como já vimos antes, ele é citado várias vezes na Bíblia, pois o rei autorizou Esdras e Neemias a auxiliarem os judeus e a cidade de Jerusalém. Durante o seu governo, os persas e gregos assinaram um tratado de paz, que finalmente colocou fim nas tensões entre os reinos. Em 454 a.C., Artaxerxes foi obrigado a enviar forças ao Egito, para sufocar uma revolta. O Império Aquemênida havia perdido parte de sua força e prestígio na luta contra os gregos, e logo ele entraria em declínio, deixando-o vulnerável a rebeliões e ataques inimigos. Artaxerxes morreu juntamente com sua esposa Damáspia, em 424 a.C., possivelmente durante uma expedição militar. Artaxerxes tinha 17 filhos, mas somente um era legítimo, sendo ele, Xerxes II, que após reinar por um breve período, foi assassinado em 424 a.C., supostamente por seu irmão Sogediano, que assumiu o trono. No entanto, ele também foi vítima de uma conspiração, e acabou sendo executado no ano seguinte, por seu irmão Dário II, que tornou-se o novo governante do Império Aquemênida.